Nós preparamos esse pequeno vídeo para tratar do primeiro tópico, dos 5 tópicos da estrutura da justificação pela fé que tem no nosso vídeo grande, nosso vídeo maior. Se você quiser consultar, é só dar uma consultada. Agora, nós vamos tratar então um pouquinho do primeiro tópico dessa estrutura da justificação pela fé, que é a imutável condição da vida eterna. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para 2 passagens do Espírito de Profecia. A primeira está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 230, que diz o seguinte, sobre a condição de vida eterna. Nós tratamos no vídeo maior, no vídeo de justificação pela fé, que a condição de vida eterna é perfeita e perpétua obediência à lei de Deus. Mostramos textos da Bíblia, textos do Espírito de Profecia. Mas ficou uma questão em aberto no nosso vídeo. Qual que é? Que a que lei nós devemos obedecer perfeita e perpetuamente a lei de Deus? Que lei de Deus nós devemos obedecer perfeita e perpetuamente? Note, é lógico que a lei dos 10 mandamentos, mas você pensa que a lei dos 10 mandamentos aqui na terra é exatamente igual a que há no céu? Na verdade, os princípios são os mesmos, mas a lei lá é adaptada a seres santos, enquanto a lei aqui é adaptada a seres pecaminosos. Note a citação. 230, página 230, Mensagens Escolhidas, volume 1, diz assim: a lei de Deus existiu, ou melhor, existia antes da criação do homem. Ou do contrário, Adão não podia ter pecado. Depois da transgressão de Adão, não foram mudados os princípios da lei, mas foram definitivamente dispostos e expressos de modo a adaptar-se ao homem em seu estado decaído, ou seja, houve uma adaptação da lei, como era para Adão e para os anjos, para como é para nós hoje. Houve uma adaptação, para que fossem expressos e dispostos de modo a adaptar-se ao homem em seu estado decaído. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, meus amados, para acompanhar a leitura da página 220. Na página 220 do Mensagens Escolhidas, volume 1, está escrito assim: a lei de Deus existiu antes de ter sido criado o homem. Adaptava-se às condições de seres santos. Notem como muda nessa passagem. Antes, a outra passagem diz que ela adaptou ao homem decaído, ao homem em seu estado decaído. Enquanto aqui, nessa passagem, página 220, Mensagens Escolhidas, volume 1, está escrito que a lei adaptava-se às condições de seres santos. Mesmo os anjos eram por ela governados. Depois da queda, não foram alterados os princípios da justiça. Coisa alguma foi tirada da lei. Nenhum único dos seus santos preceitos era suscetível de ser aperfeiçoado. E como existiu desde o princípio, assim continuará a existir através dos séculos internos da eternidade. Acerca dos teus testemunhos, diz o salmista, soube desde a antiguidade que tu os estabeleceste ou os fundaste para sempre. Salmo 119, verso 152. Continuando o texto diz assim: por essa lei, pergunta, que lei? A lei adaptada a seres santos, não a lei adaptada a seres pecaminosos. Por essa lei que governa os anjos, que requer a pureza nos mais secretos pensamentos, desejos e disposições, e que permanece firme para todo sempre, Salmo 119, verso 8, ou melhor, 111, verso 8, todo mundo será julgado no dia de Deus, o qual se aproxima rapidamente. Agora, pensando nesse fundamento, nessa condição de obediência perfeita e perpétua, eu queria dizer aos irmãos, como pode alguém que é intitulado pelos teólogos, e eu os encaro como perfeccionistas, aqueles que creem que nós podemos obedecer perfeita e perpetuamente a lei de Deus, no nível que Cristo obedeceu, sem tirar nem pôr, aqueles que creem nisso, como podem supor isso quando tem a natureza pecaminosa, quando os canais corruptos da humanidade mancham as obras, as boas obras, mesmo as boas obras, e elas não serviriam para galardão a menos que Cristo a menos que Cristo purificasse tudo por sua justiça, jamais podia ser apresentado perante Deus. Como podem eles supor que podem obedecer perfeita e perpetuamente a uma lei adaptada a seres santos, não a seres pecaminosos? Esse é um desafio que eu quero ver alguém responder. Que até hoje, desde quando comecei a estudar a Bíblia Sagrada e desde quando comecei a aprender a justificação pela fé, que foi no ano de 1994, quando comecei a estudar em 1988, até hoje, nunca vi ninguém mostrando um texto suficiente da Bíblia e do Espírito de Profecia para responder essa questão. Não tem como. Então, fica aqui o desafio a todos, que vocês
Continue nos acompanhando no canal. Dê um like. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe nossos vídeos e que nós possamos crescer em amabilidade cristã continuamente. Que Deus nos abençoe e que possamos crescer juntos, nos ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, para a honra e glória do nosso Deus. Um abraço a todos.